Fala galera, como vocês estão? É um prazer estar aqui de novo. Eu sou a Stephanie. Eu sou o Hugo. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Bastidores da Aviação. Hoje, o famigerado motor ou turbina? É menino ou menina? Mas antes, eu gostaria de agradecer a vocês pelas interações que a gente vem tendo. Eu já falei no último episódio o quanto eu adoro ter essa interação, essa troca com vocês. Sugiram temas pra gente que a gente adora essas interações, essas sugestões que vocês trazem pra gente e vamos procurar ali atender a todos. Se você ainda não segue a gente no Instagram, procura a gente por lá, a gente está postando Reels ali toda semana com os assuntos pertinentes aqui ao podcast e outros assuntos também, tá bem legal por sinal. O arroba do nosso Instagram é o mesmo aqui, igual o nome do nosso podcast, é Bastidores da Aviação. Dá uma olhadinha por lá e segue a gente. Legal, vamos começar? Bom, vamos lá, Stephanie. E aí, motor ou turbina? Da onde que saiu aí essa discussão? Olha, eu não sei de onde que saiu não, mas é bem popular a galera falar turbina. Se você assistir jornais no geral, tá com pessoas assim que não estão tão próximas à aviação, é muito comum que a galera chame de turbina. Por quê? De fato, é muito comum que a galera se confunda e acabe até misturando os dois, né? Você vê que alguns jornais às vezes chamam o motor de motor, outros de turbina. Na mesma reportagem você acaba encontrando os dois, você fica meio motor ou turbina. Eu vou ser bem sincero que de fato isso é um assunto que hoje não faz tanta diferença. A gente pode colocar na mesa que se eu chamar de turbina ou chamar de motor, você vai entender do que eu estou falando. Porque para o público geral funciona bem. Mas qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Trazer um pouquinho mais de informação e expandir esse conceito tecnicamente falando. De fato, o que é um motor, de fato, o que é uma turbina. E para a gente começar, eu gostaria de começar explicando uma diferença que ela é muito importante no conceito do motor. Eu vou trazer o exemplo do nosso carro. Quando você abre o carro, o capô ali do motor do nosso carro, você vai encontrar ali todos os componentes, sendo seja uma bomba de ar, uma bomba de combustível, aliás, bomba de ar não existe, né? Radiador de ar, bomba de combustível, mangueira, fios, etc. O nosso motor do carro, ele é conhecido como um motor convencional ou um motor a pistão, um motor a pistão a quatro tempos. Se você pega uma moto, às vezes você pode ter uma moto a dois tempos, enfim, não importa. O que significa isso? Cada tempo ele tem uma função. Quando o carro ele é ligado, ele precisa de alguns componentes para fazer com que ele gere energia suficiente para girar a roda. Quais são, né, esses componentes relacionados com os quatro tempos do motor? Você tem o tempo da admissão, que é de fato quando o ar está de fato entrando dentro do motor. Você tem o tempo de compressão, que é quando este ar está sendo comprimido para gerar uma maior eficiência quando na combustão, que é de fato o nosso terceiro tempo, que é feito a mistura de ar comprimido com combustível, e o último tempo, que é a exaustão. Todo esse entra ar, comprime ar, explode ar, expande ar, faz com que a nossa câmara de combustão ela movimente um componente que se chama biela. Então essa biela vai para cima, vai para baixo, dando um movimento axial e um movimento rotativo, que através de várias peças e engrenagens fazem com que a nossa roda ali acabe girando. Legal? Ficou claro? Tá claro, bora continuar. Bacana. Por que eu comecei falando sobre o motor do carro? Na aviação, nós também temos esse tipo de motor, motor a pistão. Isso daí funciona mais para aeronaves de pequeno porte. É raro a gente encontrar aeronaves de grande porte, mas também existe. Agora, quando a gente fala do modelo mais moderno ou daqueles que são equipados em aeronaves de grande porte, a gente já está falando de um outro conceito de motor, que é o motor a reação ou o motor axial. Como que funciona esse motor? De fato, esse motor ele também possui os quatro tempos, só que a disposição de como o ar flui dentro do motor ela é diferente. Então você tem
o estágio da admissão, que é aquele estágio que ele complementa aquele ventiladorzão na frente do motor, ele succiona o ar para dentro do motor e joga num outro estágio que a gente chama de estágio de compressor, que ele faz a mesma função do motor convencional. Ele comprime o ar, só que ele não comprime esmagando as partículas de ar, ele comprime fazendo com que o ar, a cada avanço do seu estágio, ele fique mais compacto. Legal. O terceiro estágio, de fato, é o estágio da câmara de combustão, que vai fazer a mesmíssima função da câmara de combustão do motor convencional. Ele vai fazer com que a mistura de ar comprimido com combustível e a centelha gere energia para poder girar um componente que a gente chama de Turbina! turbina. Exatamente. Antes da gente partir para a turbina propriamente dita, eu tenho uma dúvida. No carro, essa centelha que você comentou, parte da vela, certo? Parte da vela. No avião, como que são essas velas? Como que funciona? É uma vela? São 100 velas? Como que funciona essa centelha? Da mesma forma que o carro. E aí essa quantidade de velas vai depender da construção do motor. Normalmente são duas velas por uma questão de redundância, mas não, nem sempre é assim. Lembra, na aviação nem sempre é assim. Então é da mesma forma que o carro. Ele gera uma alta tensão, essa alta tensão vai gerar uma faísca, ou uma centelha, ou um arco voltaico, e vai fazer com que aquela mistura de ar comprimido com combustível ela expanda. Bom, a turbina ela faz parte do nosso quarto estágio, que é o estágio de exaustão. Pessoal, olha só que interessante. Imagina o seguinte: o estágio de compressão. O ar está passando para ser comprimido dentro de um disco que fica girando. Esse disco ele faz parte de um conjunto só, que é ligado na sua ponta depois da câmara de combustão com a nossa turbina. Então, toda vez que o ar ele entra comprimido na câmara de combustão, sofre ali a sua expansão e sai, ele bate na turbina, por a turbina estar ligada ao eixo do compressor, ele faz consequentemente com que o compressor gire. Ou seja, para que serve a turbina? A turbina ela é responsável por pegar o ar de exaustão do motor e fazer com que ele gire, aproveitando essa energia para que o compressor gire também consequentemente, por estar no mesmo eixo. Isso faz com que o nosso motor ele seja autossuficiente. Acompanha comigo. A gente tem a admissão pelo fan, a compressão no estágio de compressão, no compressor. A gente tem a expansão na nossa câmara de combustão. Esse ar ele sai e bate na nossa turbina. Essa turbina ela é ligada no mesmo eixo do compressor. Ele faz com que o nosso compressor ele gire, ou seja, o fluxo do ar ele é um fluxo cíclico. O ar ele entra, comprime, expande, turbina gira, compressor e fã giram. O ar ele entra, comprime, etc. Então eu vou reforçar aqui, pessoal. É errado a gente chamar o motor de turbina? Tecnicamente falando, talvez. Vamos deixar de falar turbina? Não vamos deixar de falar turbina. O importante, eu acredito, que é a gente se entender, se comunicar. Tecnicamente falando, não é o mais correto, mas ninguém vai te criticar caso você, além de nós, que você chame motor de turbina. Mas fazendo uma analogia aqui com o motor do carro, é a mesma coisa que eu chamar o motor de pistão. Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. Para aquelas pessoas mais conceituadas e sabem, por exemplo, o que é um pistão, uma biela, você confundir esse tipo de coisa chega a ser um pouquinho, né, muito fora da caixa, mas enfim. Bom, só para trazer mais um complemento, é interessante a gente saber que nem sempre é assim, mais uma vez. Então, se a gente pensar em motores convencionais, a gente tem algumas configurações. A gente tem configurações de motor, por exemplo, em linha, que imagina um pistão na frente do outro trabalhando junto. Isso é uma configuração. Uma configuração em V, por exemplo, que é literalmente o pistão formando dois pistões ou mais, formando um desenho de V para poder fazer com que o eixo gire. Mas também temos uma configuração chamada radial, que é quando vários pistões eles circundam um eixo para poder fazer com que a gente tenha um movimento de rotação ali no eixo principal para ligar um propeller, um fã, enfim. Da mesma forma, quando a gente fala em motor a reação, nós temos algumas configurações de motor a reação.
Por exemplo, o turbofan, o turboprop, que é o motor propeller, A hélice. a hélice, muito obrigado. Aula English agora rolando de novo. International. Entre outras configurações. A gente ainda vai ter a oportunidade de se aprofundar um pouquinho mais sobre o motor. Tem muita coisa que envolve o motor de avião. Sistema de fogo, de razão de bypass, pneumático, sistema de anti-ice, entre outros sistemas extremamente interessantes. Esse podcast bateu recorde, né? Eu acredito que seja o nosso primeiro podcast curtíssimo. Mas a ideia é ser objetivo na solução, vamos dizer assim, dessa grande dúvida que existe ali perante o motor. Então, objetivo concluído. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Mas a ideia era que fosse mesmo um episódio voltado ali para sanar a dúvida do porquê que a gente tem essa diferenciação e qual é a diferença, né, propriamente dita. Entre motor e turbina. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.